Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação de domingo. Verdade, a vida não é um rio tranquilo. A vida é difícil. E 2 dias depois de termos comemorado o nascimento de Jesus, a gente descobre uma coisa importante. A vida de Cristo, quando ele começou a sua vida aqui como bebê, não foi fácil. Eu gostaria de ler com vocês em Mateus capítulo 2, versos 19 a 23. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Interessante. Interessante que esse começo de vida do Cristo aqui é muito difícil, não é mesmo? Ele vai se tornar um peregrino e vai se tornar uma pessoa que vai viver como muita gente vive hoje, que sai de casa, sai do seu país porque tem um conflito, porque tem uma guerra, porque são perseguidos, como aqui na nossa igreja, várias pessoas que vieram do Oriente Médio porque estavam sendo perseguidos lá. E Jesus vai ter que ir também com seus pais, ainda pequeno, para o Egito. Acredita-se que havia no Egito, na época, aproximadamente 1 milhão de pessoas morando, de judeus morando. Em Alexandria, que já era uma cidade grande, e também em outros lugares do Egito. E Maria e José vão encontrar nessas cidades abrigo para eles e para o menino Jesus. Olha que começo difícil. Já o seu nascimento é complicado, porque eles chegam em Belém por causa do censo que havia sido feito pelo rei, pelo imperador romano, e não vai haver lugar para que nasça o Filho de Deus naquela cidadezinha pastoral. Não vai encontrar lugar para o menino Jesus. Vai nascer numa estrebaria. Acredita-se que os magos vão chegar na Judéia aproximadamente 2 anos depois do nascimento de Jesus. Então, Jesus vai ficar, então, com Maria e José em Belém durante aproximadamente 2 anos. Herodes o Grande reinava na Judéia na época. E quando ele descobre que um menino nasceu em Belém, que esse menino é um menino profetizado, inclusive no Velho Testamento, no livro de Miqueias, ele vai querer matar essa criança. Vai ser enrolado pelos magos, então ele vai enviar o exército dele a Belém para matar todas as crianças com menos de 2 anos. Mas o José recebe então uma visão que o diz de descer para o Egito com o Filho de Deus. Esse mesmo Egito, do qual Deus tinha dito: não deixe que o meu filho vá até o Egito, o povo dele, de onde ele havia tirado o seu povo de um grande cativeiro. Né? Tudo isso é preparação para a vinda do Messias. O povo sai do Egito, o Jeremias foi levado de força para o Egito 500 anos aproximadamente antes do nascimento de Jesus, durante a destruição de Jerusalém pelo povo de Babilônia, e agora é o Filho de Deus que desce ao Egito. Fim de abençoar talvez esse país, ou também uma forma de Deus estar demonstrando que o Filho dele também veio para todas as nações. É o que a gente aprende, inclusive, lendo o profeta Isaías. Agora Isaías diz uma coisa interessante, Mateus diz uma coisa interessante, que ao voltar para a terra de Israel, José descobre que é o filho do rei Herodes, o Grande, que reina, o Arquelaus. E tal pai, tal filho, né? Esse novo rei também não é muito favorável, não será muito favorável a Jesus. Então ele decide voltar para Nazaré, porque Mateus nos diz que ele foi morar em Nazaré. Mas Lucas nos diz que José e Maria vinham de Nazaré. Então eles estão voltando para casa. Aí Mateus diz uma coisa interessante e surpreendente no verso 23 do capítulo 2. Ele diz que isso foi feito, foi realizado para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado de Nazareno. Aí você vai no Antigo Testamento e lê todas as profecias sobre o Messias e você descobre que não existe uma profecia que fala que ele será chamado Nazareno.
Aí você sonda e sonda, e existem 3 teorias, e aquela que eu gostaria de dizer para vocês é essa que diz que a palavra Nazaré, Nazareno, vem de uma palavra que em hebraico quer dizer broto. Aí você encontra isso em Isaías. Isaías capítulo 11 diz que da raiz de Jessé, ou seja, o pai de Davi, vai sair um broto, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. De uma terra seca, onde não há mais vida, e você imagina que nada mais vai conseguir brotar dessa terra. Uma total desolação, uma desesperança, mas as raízes ainda estão lá e um pedaço do tronco, ou talvez um pedaço da vinha. A gente aqui no inverno vê numa vinha, eu moro numa região de muitas vinhas, aqui no sudoeste da França, e parece que a vinha está morta, mas na primavera, no mês de março, a vinha começa a brotar de novo. Esse broto que sai dessa terra seca, Isaías fala que esse é o Messias. E a palavra broto, netzer, talvez seja de lá que vinha a palavra nazareno. É algo desprezado no início, um início difícil. Aliás, era essa ideia que se tinha de quem vinha de Nazaré. Será que alguma coisa boa, diz uma pessoa que vai se tornar discípulo de Cristo, pode vir de Nazaré? Será que algo de bom pode vir de Nazaré? Claro que pode. Jesus de Nazaré. Olha como Deus é impressionante, como Deus nos surpreende. Toda a história do nascimento de Jesus é cercada de fragilidade, de situações complicadas. Para melhorar, ele é perseguido pelo rei Herodes e vai ter que fugir para o Egito. Quem poderia imaginar o Messias ir morar no Egito, exatamente de onde Deus havia tirado o seu povo, tantos séculos antes dessa história? Olha como Deus é incrível, e Deus vai colocar o seu filho na terra de Zabulon e de Naftali. Nazaré, Cafarnaum, Caná de Galileia. E há uma profecia para essa terra de desprezo, dizendo que é nessa terra de desprezo que uma grande luz vai brilhar. As pessoas que Jesus vai encontrar nessa região são pessoas mais simples que você possa imaginar. Ninguém que um dia vai estar sentado em trono algum. Pessoas de uma grande simplicidade. Se Jesus não tivesse chamado Pedro para ser seu discípulo, você nunca teria ouvido falar de Pedro. Quem é Pedro? Um pescador. Pescador recém-casado, um jovem pescador, de quem Jesus vai curar a sogra. João, Tiago, Bartolomeu, Maria de Madalena. Olha que coisa incrível. É no meio dessas pessoas sem nome que o Filho de Deus vai começar o seu ministério. Foi por isso que ele foi para Nazaré. Foi por isso que ele foi perseguido por Herodes. Foi por isso que todas essas coisas aconteceram. Deus no controle, do começo ao fim. Trabalhando com a fragilidade. Colocando o seu tesouro em vasos de barro. Como ele faz, como nos diz o Paulo. Um tesouro, uma glória maravilhosa, morando em vasos de barro. Nascimento em Belém, não em Jerusalém, que seria a cidade para se nascer naquela época. Não em Jerusalém, mas em Belém. Uma cidade cheia de ovelhas. Uma cidade que cheirava a ovelhas. E quando a gente pensa que a situação está difícil, ela fica mais difícil ainda, porque ele não só vai ter que abandonar sua casa, como seu próprio país e morar num país estrangeiro durante um tempo. E voltando para casa, a perseguição ainda continua. Então eles vão sair da Judeia e vão morar na Galileia. Por quê? Porque havia sido profetizado que ele moraria na Galileia. E como diz Mateus aqui, ele seria chamado Nazareno. Aquele que brota de uma terra seca. Aquele que sai do nada para reinar. E o seu reino não terá fim, diz o anjo para Maria. O seu reino não terá fim. O reino de Jesus não tem fim. Jesus, ele mora onde ele quer, ele abre a porta que ele quer abrir. E ninguém consegue fechar, nos diz Isaías 22, que é citado também em Apocalipse. Mas toda essa fragilidade participa ao projeto, à economia divina. Porque a fragilidade é geral. As impossibilidades estão para todos os lados.
mas o poder de Deus opera nesta fraqueza. Ele vai começar o seu ministério na terra de Zabulon, exatamente como havia sido profetizado por Isaías, e de Naftali, Galileia dos gentios. É lá que ele vai começar. Não nos palácios de Jerusalém. Em Jerusalém ele vai, mas para morrer na cruz. A maior parte dos milagres de Jesus aconteceram em Zabulon e Naftali, a terra onde o povo estava sentado nas trevas. Não menospreze os pequenos começos. Com esse pequeniníssimo começo, Deus vai estabelecer o seu reino nessa terra e em todo o universo, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar nesse final de ano. Que Ele possa te ajudar a não menosprezar nada do que aquilo que Deus faz na sua vida. Que seja pequeno, que você tenha ido para o Egito e voltado. Não menospreze nada, porque você perdeu o controle, mas Deus nunca perde o controle de situação alguma. Ele é soberano. Que Deus te abençoe.